paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estudarmos a palavra do Senhor e temos certeza que aprenderemos lições preciosas para as nossas vidas. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra. Nesse momento, Pai, nós colocamos na Tua presença as nossas vidas. Eu te peço a Tua bênção, a Tua direção na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Senhor, entra com a Tua providência na área da sua vida em que mais estiver precisando. Eu rogo a Ti, Pai, que Tu tenhas misericórdia e abençoa, Senhor. Aclara, Senhor, as áreas da alma de cada pessoa naquilo que precisam ser curadas. Sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, sempre pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando este vídeo em suas redes sociais com outros irmãos e também colabore com seus comentários sobre a lição. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a quinta lição desta revista, que traz como título Mente, Vontade e Emoções Restauradas pelo Senhor. Os hinos da harpa cristã sugeridos nesta lição são os de número 69, 83 e 96 e podem ser encontrados aqui em nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, e assim diz a palavra do Senhor. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A verdade aplicada de hoje nos diz que devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Os textos de referência de hoje encontram-se em Filipenses capítulo 4 e os versículos de números 6, 7, 8 e 9. E assim diz a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O primeiro objetivo desta lição é conhecer as três áreas da alma. A alma é a parte não material e imortal do ser humano, conforme Mateus 10, 28, sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções, conforme Gênesis 42, 21. No Novo Testamento, o termo grego usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida. A alma é a base das experiências conscientes, das emoções, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo, conforme 2 Coríntios 1, 23. Teologicamente falando, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme o Senhor Jesus mesmo demonstrou ao deixar transparecer a sua angústia no Getsêmani, ao dizer:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14:34. A alma é a essência do nosso ser, o nosso verdadeiro eu. E assim como acontece com o nosso corpo, ela pode também ser acometida por enfermidades que causam grande sofrimento. Nessa lição, o comentarista destaca 3 áreas da nossa alma que precisam de cura divina para uma completa restauração e bem-estar espiritual. Tópico 1. As 3 áreas da alma. O comentarista aborda essas 3 áreas da alma como sendo a mente, que é o nosso intelecto, onde se formam os pensamentos, a imaginação, a criatividade, a capacidade de raciocinar, lembrar e etc. A segunda área abordada é a vontade, onde se evidencia a nossa capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E por último, as emoções, que são os nossos sentimentos, como alegria, tristeza, amor, ódio, preferências e etc. A nossa alma precisa do equilíbrio que só Deus pode nos proporcionar para evitar o vazio existencial e toda sorte de enfermidades que podem acometê-la. A palavra do Senhor nos mostra o quanto somos inconstantes, o quanto a nossa alma pode se angustiar e sofrer. Entre muitas passagens bíblicas, podemos ver isso de forma bem clara nos Salmos de Davi, onde ele externa os mais diversos sentimentos, indo da alegria ao abatimento e tristeza da alma. Mas em todas as situações, o salmista reconhecia a sua dependência de Deus e sabia que a solução para os seus problemas e restauração de sua alma vinha exclusivamente do Senhor, como vemos no Salmo 23. Nesse mundo conturbado em que vivemos, temos cada vez mais a necessidade de buscarmos a presença do Senhor, como fez o salmista ao pedir a Deus: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23:3. O apóstolo Paulo também teve o cuidado de orientar os filipenses a não andarem inquietos, não se deixarem abater, mas apresentarem todas as suas necessidades e petições em orações e súplicas a Deus, conforme acabamos de ler no texto de referência, Filipenses 4:6. Assim como cuidamos bem do nosso corpo físico, para que tenha um bom funcionamento e nos proporcione o bem-estar necessário, devemos também cuidar da nossa alma e administrar as suas fontes vitais, que são a mente, a vontade e as emoções. Subtópico 1.1. Mente, a líder da alma. A mente é a parte da alma humana que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. Diretamente ligados ao intelecto estão a imaginação, a memória e a razão. Esses valores precisam ser administrados pelo homem com zelo e temor de Deus. Caso contrário, tornam-se instrumentos do inimigo contra o reino de Deus. Vemos nas palavras do apóstolo Paulo a importância do cristão passar por uma transformação da mente para se ter uma vida ajustada aos padrões de Deus, ao escrever: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. O comentarista destaca neste subtópico que sem uma mudança na mente gerada pela palavra, não desfrutaremos do conhecimento pleno do Pai. Toda a nossa maneira de pensar é mudada quando conhecemos a palavra de Deus. Meditamos nela e a colocamos em prática no nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos dá o entendimento perfeito da sua vontade, informa e ajusta a nossa mente ao padrão para o qual ela foi originalmente projetada e passamos a querer praticá-la para agradarmos ao Senhor e nos aproximarmos mais dele. Infelizmente, muitos, por serem apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, têm se perdido pelo caminho, embaraçando-se com as vãs filosofias e a mentalidade do mundo, tornando-se cegos espirituais.
insistindo em desacreditar no que diz a Bíblia para canalizar a sua fé no engano. No entanto, o verdadeiro cristão possui uma fé salvífica e o discernimento espiritual para compreender as coisas do Espírito, pois, como está escrito, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo significa pensar como Ele pensa e aplicar as verdades bíblicas em tudo o que fazemos nessa vida. Significa que devemos pensar, compreender, sentir, julgar e decidir de acordo com a vontade do Senhor por meio da sua palavra. Isso é algo que jamais será entendido porque não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É loucura para o homem natural. Só quem realmente experimentou o milagre do novo nascimento e passou pelo processo de metanoia, ou seja, uma metamorfose ou transformação plena da mente e do pensamento, pode entender e discernir as coisas espirituais e a palavra de Deus, que nos traz a preciosa orientação sobre os cuidados para moldarmos a nossa mente. Filipenses 4:8. Subtópico 1.2. O poder da mente. O cérebro é a base que contém a nossa mente, o nosso intelecto, sendo um dos sistemas mais complexos de todo o universo. O astrônomo e ateu Carl Sagan, no livro Cosmos, disse que, abre aspas, o cérebro é um lugar muito grande no espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é extremamente ativa. É um circuito de uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. Fecha aspas. Apesar de todos os avanços científicos, o homem ainda está muito longe de entender toda a complexidade da mente humana, pois esta admirável obra de Deus só pode ser compreendida totalmente por Ele que a criou. O comentarista chama a nossa atenção neste subtópico para a quantidade de inventos, bons e maus, necessários à nossa existência ou que causam a destruição, feitos pelos homens no decorrer da história humana, mesmo não utilizando todo o potencial de suas mentes. Alguns estudos científicos apontam que não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Sabemos que com a entrada do pecado no mundo, a mente do primeiro homem, Adão, e consequentemente de toda a raça humana, foi afetada em seu estado e, além de perder seu potencial original, passou a ser um grande campo de batalha espiritual, como lemos na Bíblia Sagrada. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Como cristãos, sabemos que o inimigo de nossas almas usa todos os truques para influenciar a nossa mente, nos afastar de Deus e nos levar de volta ao pecado. E temos que lutar diariamente, tomando a armadura da fé e as armas espirituais para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Subtópico 1.3. A disputa pelo controle da mente. Existe uma fábula indígena que circula na internet que ilustra muito bem essa situação. Conta-se que, em uma noite, um velho índio Cherokee falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: a batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, ciúme, tristeza, cobiça, arrogância, mentiras, orgulho, etc. O outro é bom. É alegria, paz, esperança, fé, humildade, benevolência, verdade, etc. O neto pensou nessa luta entre os dois lobos e perguntou ao avô: qual lobo vence? O velho índio respondeu: aquele que você alimenta. O comentarista inicia este subtópico dizendo que há duas pessoas distintas disputando nossa mente. Uma do lado de dentro, o Espírito Santo, e uma do lado de fora, Satanás. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é:
Quem está controlando a nossa mente? A quem eu e você estamos alimentando mais? O espírito ou a carne? Que tipo de pensamento tem dominado a nossa mente? Os pensamentos condizentes à nova vida em Cristo Jesus ou apenas a sabedoria humana e terrena? Quanto a isso, a Bíblia nos traz a orientação: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Na batalha espiritual que acontece na nossa mente, temos que decidir o que deve ocupar o maior tempo em nossos pensamentos, como vimos no texto de referência. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Colossenses 4:8. O segundo objetivo desta lição é ensinar sobre a liberdade de escolha. Tópico 2. Vontade e escolha. A palavra de Deus nos diz que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Está escrito em Romanos 12:2. Totalmente diferente da vontade e escolha da natureza humana e imperfeita. Por isso devemos sempre buscar saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Como diz a Bíblia: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:17. E a vontade do Senhor é que estejamos mais próximos a Ele e obedeçamos a sua palavra. Subtópico 2.1. Somos capacitados para escolher. A Bíblia nos orienta acerca da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, mas também nos ensina sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Apesar de nos ter dado o livre-arbítrio, o Senhor nos faz conhecer a sua vontade, o caminho certo, justo e verdadeiro através da sua palavra. As escolhas que fazemos na vida mostram quem verdadeiramente somos e nos trazem também consequências, boas ou más. Sobre os resultados das nossas escolhas, o comentarista afirma que não escolhemos as consequências, nós colhemos as consequências. Muitos estão sofrendo hoje em dia devido às escolhas erradas que fizeram no passado, totalmente fora dos propósitos de Deus. Outros estão felizes por causa de suas escolhas. Se professarmos a nossa fé em Cristo e, contudo, a negamos através das nossas obras, do nosso comportamento e estilo de vida, estamos propensos a fazermos escolhas erradas. Não podemos esquecer que estamos de passagem por esta terra e que haverá uma eternidade, cujo destino também depende da escolha feita em vida. A escolha de viver a eternidade com Deus, mediante a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ou a escolha de uma eternidade sem Deus, que é a morte eterna, por ter rejeitado a salvação, que hoje é oferecida de graça a todo aquele que crê. Por isso o Senhor nos adverte na sua palavra: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Por isso, seja qual for a circunstância da nossa vida, seja ela adversa ou não, as nossas escolhas farão toda a diferença, sendo a mais assertiva de todas, permanecermos fiéis a Deus e nunca abandonarmos a fé. Subtópico 2.2. Alguns defeitos da vontade. Trocar o certo pelo duvidoso é o que mais acontece na humanidade. Temos a forte inclinação para a desobediência, para querer dar um jeitinho na situação, para nos apressarmos em fazermos a nossa própria vontade, que, como afirma aqui o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, é imperfeita e tendenciosa a escolhas erradas. Quem já não ouviu alguém criticar Pedro, que no instante andou sobre as águas e no momento seguinte estava a ponto de se afogar?
Pedro teve a humildade de gritar por socorro ao Senhor Jesus, enquanto muitos cristãos estão se afundando no orgulho e autossuficiência, enganando-se a si mesmo. A vontade do homem natural é contrária à vontade perfeita de Deus. Já o cristão deve submeter a sua vontade ao Senhor e procurar crescer na graça e no conhecimento de Cristo, até chegar à estatura de um varão perfeito. Efésios 4, 13 ao 15. Subtópico 2.3. Jesus buscava a vontade do Pai. São do Senhor Jesus as palavras: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo de como agradarmos a Deus, fazendo a sua vontade, vivendo de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com a nossa própria vontade, entendimento ou nova moralidade da sociedade atual. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, conforme Filipenses 2,8. Tudo o que precisamos saber para agradarmos a Deus, receber dele o direcionamento pessoal e sermos vitoriosos já nessa vida, encontra-se revelado na sua palavra, que é capaz de nos confrontar intimamente e nos fazer perceber quão errada é a nossa vontade e como é perfeita a vontade do Pai. O salmista não tinha dúvidas ao escrever sobre essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Quantas vidas têm sido transformadas pelo poder dessa palavra, que nos revela a vontade do nosso Deus. Ele quer nos dar uma vida abundante e plena das bênçãos decorrentes da sua presença em nós. O terceiro objetivo desta lição é falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Tópico 3. Emoções, expressando os sentimentos. Essa área da alma, aqui chamada de emoções, é a que expressa os sentimentos como a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, paixão, entre outros. E quando descontrolada, sem domínio, pode trazer sérios problemas a uma pessoa. Vivemos tempos difíceis onde o descontrole emocional tem se evidenciado cada vez mais, onde pessoas se deixam levar pelas emoções de uma forma assustadora e sem controle. A Bíblia nos diz que isso é como cidade derribada, que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Na antiguidade, todas as cidades fortes e seguras eram muradas, protegendo seus moradores dos ataques inimigos. O escritor sagrado compara a falta de controle das nossas emoções como uma cidade desprotegida, sem muros, aberta a todos os tipos de ataques do inimigo. Deus não quer que sufoquemos as nossas emoções e nem que andemos por elas. Ele quer nos dar o equilíbrio que tanto precisamos para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Ele quer restaurar as nossas emoções. Subtópico 3.1. A vulnerabilidade das emoções. Neste subtópico, o comentarista aborda a fragilidade das nossas emoções. Numa hora, nos sentimos fortes como Sansão, animados, cheios de fé, porque tudo vai bem. E em outra hora, estamos desanimados e fracos, com a fé abalada por causa das adversidades. Nossas emoções são instáveis e oscilam conforme as circunstâncias. Mas a nossa fé não pode seguir o curso das nossas emoções. A fé do cristão deve ser inabalável, como disse o salmista. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. O Senhor nos diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso não quer dizer que o cristão está isento das intempéries da vida. Porém, como o Monte Sião,
está sujeito aos bons e maus tempos. Assim como o monte, que não se abala, Deus espera de nós uma fé inabalável, que confiemos inteiramente nele, controlando as nossas emoções, como o medo e a desconfiança. Ter controle emocional é saber dominar a si mesmo. E isso é uma característica do fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5, 22 ao 23. E todo cristão deve desenvolver, para que as suas emoções não aflorem descontroladamente e prejudiquem também o relacionamento com as outras pessoas. Esse controle nos é dado pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando temos essa ação do Espírito Santo, nós temos a capacidade de discernirmos o que nós podemos ou não dizer. Nós temos a capacidade de controlarmos o nosso tom de voz, aquilo que falamos para não magoarmos as pessoas. Quantas almas estão feridas, estão doentes por causa de palavras que ouviram, palavras que machucaram, palavras que desanimaram, palavras que ao invés de serem palavras de vida, foram como que palavras de morte. Por isso nós precisamos ter domínio próprio daquilo que nós falamos, daquilo que nós agimos, para que não venhamos a machucar o próximo, a prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Subtópico 3.2: Restaurando nossos sentimentos. O comentarista inicia este subtópico dizendo o seguinte: podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olharmos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Aqui ele cita dois exemplos clássicos da Bíblia. Primeiro, o exemplo de Josué e Calebe, que empolgados diante de tudo o que viram na terra de Canaã, não se deixaram intimidar pelo tamanho e força dos seus moradores, contrastando com os sentimentos dos demais espias, totalmente dominados pelo medo, que assim contagiaram os filhos de Israel, que acabaram por não tomar posse da bênção que Deus lhes prometera, conforme Números 13, 23 ao 33. O segundo exemplo foi a vitória de Davi sobre o gigante Golias, conforme 1 Samuel 17. Observe que nas duas situações era normal que tivessem medo. Sob a ótica humana, os 10 espias enxergaram as dificuldades de alcançarem a bênção muito maior do que o Deus que eles haviam servido e tinha prometido. Porém, Davi, consciente do perigo e sob a ótica da fé, olhava para Golias e via-se agigantando o tamanho e o poder do Deus ao qual servia. E essa confiança no Senhor fez toda a diferença, lhe concedendo a vitória. A lição que aprendemos aqui é que quando confiamos inteiramente em Deus, Ele nos dá as armas e as estratégias eficazes para vencermos qualquer gigante da vida. Subtópico 3.3: Andemos por fé e não por sentimentos. Nem sempre sabemos lidar com os nossos sentimentos. Porém, quando eles invadem os nossos pensamentos de forma negativa, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor para restaurá-los e assim mantermos o equilíbrio emocional e espiritual, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. O comentarista destaca neste subtópico que fomos criados com razão, emoções, sentimentos e etc., mas também com capacidade de crermos e nos relacionarmos com Deus. Deus tem bênçãos para a sua vida. Ele quer restaurar a cada dia a sua mente, vontade e emoções. Creia nessa palavra, confia no Senhor e o mais Ele fará por você. Para concluir, que possamos ajustar a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância, numa fé sólida, baseado em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistebd.com
para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã que foram sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também está aguardando a sua visita. Estamos disponibilizando ali os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, se sentiu edificado pela palavra do Senhor, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais, se possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.